Oi, pessoal. Eu vou retomar então o caso Dora a partir do segundo sonho, mas não antes de trazer alguma reflexão sobre dois questionamentos que me foram feitos a propósito do vídeo anterior. O primeiro é bastante ácido na sua crítica, e eu entendo perfeitamente. A pessoa disse que estava uma linguagem muito psicanalítica, e que ele tinha, ou ela, não sei, tinha dificuldade de acompanhar o raciocínio, e que seria importante que pudesse falar numa linguagem mais coloquial. É bem pertinente dizer isso. Às vezes, quando você está numa aula, num seminário, e que a pessoa não está conseguindo entender, fica mais fácil da gente mudar, digamos assim, a forma de apresentar aquilo que precisa ser trazido. E realmente em vídeo, só quando a pessoa me coloca os seus questionamentos, as suas dúvidas e tudo mais. E o segundo foi uma dúvida também bastante interessante, que a pessoa diz que não tinha conseguido entender, afinal de contas, a quem Dora de fato se identificava. Bom, essa é toda a confusão do caso Dora, porque, na verdade, a gente tem que pensar em duas vertentes identificatórias. Eu estou trazendo nesses vídeos que não devem durar mais do que 13 minutos, 12 minutos e meio, no máximo 13, para que eles possam acontecer. Realmente, a maneira como eu trouxe ficou um pouco difícil de entender, mas fiquem tranquilos porque eu vou explicitar. O que eu posso dizer já de saída é que, em relação ao primeiro sonho, Freud está basicamente falando da identificação de Dora, que é, na verdade, a identificação histérica mais pregnante, digamos assim, no linguajar, né, dos psicanalistas, é essa primeira identificação ao pai. Entretanto, não é essa identificação da histérica, no caso Dora, né, ao pai, que resolve toda a problemática identificatória. E a gente vai mais à frente compreender por que eu estou dizendo isso. Mas, realmente, a primeira apresentação do caso Dora nos mostra claramente essa relação edípica que Dora tem com seu pai, né? Porque ela desprezava a mãe, era uma mãe muito preocupada com a arrumação da casa. Era muito evidente que aquele casal, o pai e a mãe da Dora, não se relacionavam de forma erótica, né? A gente pode até dizer que há um deslocamento da mãe de Dora do seu erotismo como mulher para os afazeres domésticos e os cuidados com os filhos. E, de certo modo, essa mãe ficou mesmo no lugar da mãe. E é muito evidente uma pouca presença de um erotismo de mulher na mãe de Dora. O que é pregnante é essa condição de muitas mulheres, diga-se de passagem, de fazerem um deslocamento do seu erotismo para outras coisas na vida, sobretudo as coisas da família, ou pode ser o trabalho, enfim, deslocar o seu erotismo feminino para outras vertentes que não o encontro sexual propriamente dito, né? Bom, então, dito isso, vamos avançar na questão identificatória de Dora com o pai, a partir do fato também, e que é muito
frequente, que eu estava dizendo que os analistas falam muito disso, que é a histérica se identificar ao que de falho comparece no pai. No caso de Dora, o que é emblemático é que esse pai, que era portador de tuberculose, que é uma doença que sabidamente causa impotência, a gente pode dizer que ela estava justamente identificada ao pai nesse ponto da sua impotência. O que isso quer dizer? Quer dizer que ela se apresenta como aquela que vai salvar o pai, como aquela que vai reparar a falha no pai, né? Daí que no primeiro sonho, que é o sonho da caixa de joias, a gente pode atribuir a Dora um interesse não exatamente pelas joias que estão na caixa, né? Na caixinha de joias da mãe, mas pela caixa em si, por esse objeto que se apresenta como um vazio, ao qual o sujeito vem preencher este vazio. Mas vamos deixar essas elucubrações para mais à frente, vamos nos ater à questão dos sonhos da Dora, né? O segundo sonho eu vou relatar para vocês, e nós, a partir então já da leitura dos dois sonhos, nós vamos avançar no que nos interessa nesse caso, né, de histeria. O segundo sonho é o seguinte: ela caminhava sem rumo por uma cidade desconhecida. Tudo lhe era estranho nas ruas e praças que ela percorria. Ela chega à casa onde ela morava, né? E ela vai ao quarto dela, onde ela encontra uma carta da mãe. Na carta, a mãe dizia que, por ela ter saído sem autorização dos pais, a mãe não tinha querido contar, né, para Dora. O pai tinha adoecido e tinha morrido. E aí ela diz: agora ele está morto. E se você quiser você pode retornar. Aí Dora, então, vai a uma estação, tudo no sonho, tá? Pergunta 100 vezes: onde fica a estação? E respondem para ela: a 5 minutos daqui. Ela se depara com um bosque, uma floresta muito espessa. Ela entra nessa floresta e ela encontra um homem qualquer, a quem ela pergunta outra vez onde se encontrava a estação, porque ela queria voltar a tempo do enterro do pai. E o homem responde: a 2h30 daqui. Ele se oferece para acompanhá-la, ela recusa e segue sozinha. Então, ela se dá conta, né, que, num dado momento do sonho, que a estação, ela consegue avistar a estação, mas ela não consegue chegar a essa estação. E ela é tomada de angústia exatamente por isso, né? E essa angústia, né, diz respeito ao fato que é bastante comum em muitos sonhos, né, que é quando a pessoa se vê diante de uma situação qualquer que ela quer andar e ela está presa, ela está amarrada, ela está impossibilitada de avançar. Depois, então, ela relata que ela se encontra em casa, né? Ela não se recorda de como ela chegou em casa, portanto, ela não lembra nada do percurso da viagem. Ela caminha, quando ela chega onde ela morava, ela caminha até onde ficava o porteiro e ela pergunta onde ficava
a casa dos pais e dela, né, onde ficava o apartamento. Uma criada abre a porta e lhe responde, né, que a mãe e os demais já estavam no cemitério. Bom, o sonho é esse. Agora, o que nos diz Lacan? Ele vai nos dizer que para a gente entender o caso Dora, é preciso tratá-lo a partir de algumas reversões dialéticas. Na verdade, toda análise, ela se apresenta sob o modo de reversões dialéticas, ou seja, mudanças de posição subjetiva do sujeito, evidentemente em função das intervenções do analista. Sejam essas intervenções precisas no sentido de fazer o sujeito avançar, sejam intervenções precisamente que impedem ou que obstacularizam de uma vez por todas que essa transferência, que é digamos, o fio condutor de toda e qualquer análise, caminhe, né? Eu vou só falar rapidamente, o caso Dora, ele se apresenta a partir de 3 desdobramentos como efeito transferencial e algumas reviravoltas dialéticas. Então, é disso que eu vou tratar com vocês, né? O primeiro desdobramento, ele se dá quando a jovem, certificando-se que pode confiar em Freud, tudo isso para entender o que são esses desdobramentos. Ela começa a falar, né, para ele que ela tinha sido usada como objeto de troca na trama, né, que se estabelece nessa relação escusa do seu pai com a senhora K. Então, Freud lhe coloca uma primeira questão, que é, ele pergunta a Dora o que ela teria a ver, né, que posição ela ocupava nesse imbróglio do seu pai com a senhora K. E esse primeiro desdobramento aparece, então, né, como uma resposta dada por Freud àquilo que ela estava interrogando a ele, né? Porque ela pergunta para ele, afinal de contas, onde estou aí? Vamos ficar por aqui e depois a gente segue no próximo. Tchau!